Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre Agro 3, a Brasil Agro. A empresa soltou seus resultados e eles vieram positivos, mas tem alguns pontos que nós temos que acompanhar dentro desse resultado, que é quanto às vendas das fazendas, pois essas vendas fazem muita diferença nesses resultados. Além disso, a gente vai conversar também sobre os seus indicadores, sobre suas projeções de preços, tanto fundamentalista quanto técnica, além também dos seus indicadores, até para a gente atualizar aqui, tá? A ideia é sempre trazer um conteúdo mensal sobre essas ações, ok, pessoal? Eu quero definir um padrão para sempre trazer atualizações sobre essas empresas, tá? Muito bem, vamos começar aqui então, mas antes, já deixa a sua inscrição aqui no canal, deixa o seu like, também ative o sininho, tá? Ajuda bastante o engajamento aqui da Victórios Investimentos, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar a conversar aqui sobre a Agro 3. Passando aqui, primeiramente, sobre o cenário imobiliário dentro da empresa, onde a empresa fez a venda de uma fazenda nesse trimestre. Fez a conclusão dessa fazenda. A primeira parte já tinha ocorrido em outubro de 2021, conforme eles trouxeram aqui, e a Fazenda Alto Taquari foi concluída em setembro de 2024. Essa venda trouxe um retorno para a empresa de 189 milhões de reais nesse trimestre. A venda total ficou em 525 milhões de reais, tá, pessoal? Essas vendas são importantes para a Agro 3 porque ajuda bastante os pagamentos de dividendos, além também dos seus resultados do lucro líquido, tá? É uma das receitas mais relevantes da empresa. E ela auxilia bastante quando o cenário agro está mais negativo, que é o que nós estamos vendo nesses últimos anos, nesses últimos trimestres, no caso, né? Os desempenhos das commodities tiveram um aumento nesse comparativo do trimestre atual com o trimestre anterior, destaque principalmente para o boi gordo, com aumento de 32,8%, e para o milho, com 19,9%. Destaque negativo ficou para a cana-de-açúcar e o algodão, com quedas de 16% e 14% respectivamente aqui, tá? Tá sendo bem desafiador essa época para essas empresas agro, tanto as empresas quanto também os fundos agros, né, os fiagros, por exemplo. O cenário também climático atrapalhou bastante esse período de El Niño para mudança de neutralidade e uma possível laninha afetou bastante essas empresas. Agora, de novembro até janeiro, inicia o período chuvoso em Mato Grosso, porém essas chuvas ocorreram mais tardiamente, tá? Mas o enfraquecimento do fenômeno da laninha gera uma expectativa de que essas chuvas fiquem na média histórica, tá? Ou seja, não tenham mudanças tão relevantes quanto esperado. A estimativa da área plantada para a safra 24 e 25 fica 44% para a soja e, em segundo colocado, a cana-de-açúcar, com 17%. Milho e a milho safrinha pegam cerca de 11% aqui. Esse é o top 3 das áreas plantadas da safra 24 e 25. Focando em dois itens especificamente, os maiores que eu trouxe para vocês agora, a soja e a cana, no caso, reparem que a colheita dessas plantações ocorrem em períodos diferentes. A soja tem a sua colheita feita no terceiro e quarto trimestre e a cana tem a sua colheita feita no quarto trimestre e no primeiro trimestre. Tem ainda uma segunda parte no segundo trimestre, mas o foco é o quarto e o primeiro trimestre, tá? Muito bem, pessoal, partimos agora para os seus números principais dos seus resultados. Analisando primeiramente a receita líquida, o destaque ficou para a venda da fazenda, que trouxe aqui um retorno de 129 milhões. E se a gente fazer um comparativo da receita líquida operacional, vejam que a variação foi positiva de 20%. Tá uma melhora, então, analisando o último trimestre desse mesmo período. Percebam que os trimestres estão diferentes daquele padrão, né? No caso, seria o terceiro trimestre de 24 com 23, por exemplo. Isso é por conta do período da safra, tá? Acaba confundindo às vezes, mas a análise aqui comparativa segue o mesmo padrão, tá, pessoal? Pegando a receita líquida, a gente enxerga um crescimento de 67%, bem interessante. O valor justo de ativos biológicos teve um incremento aqui nesse trimestre. A receita líquida total teve uma melhora de 73%. E passando pelo seu EBITDA ajustado operacional, pelo seu EBITDA ajustado total e o lucro líquido operacional, no compilado total, o lucro ficou de 97 milhões e meio aproximadamente. Muito por conta do auxílio da venda da fazenda, tá? Então a Agro ainda
está se recuperando de um período mais complexo do agronegócio, tá? Mas com o aumento, por exemplo, do dólar, talvez essas empresas vão se beneficiar, tá? Também com a questão da estabilização climática, esses números podem melhorar também no longo prazo, tá? Eu digo um longo espaço de tempo, tá, pessoal? Coisa de 1 ano para 2, tá? Trazendo os principais números aqui das suas plantações, os destaques ficaram para cana-de-açúcar e para a soja, né? Com o aumento do seu resultado bruto comparando o seu último trimestre aqui, tá, pessoal? Sobre o seu endividamento, dívida líquida sobre EBITDA segue controlada, tá? Suas dívidas estão praticamente todas lastreadas ao CDI, o que uma elevação da taxa Selic acaba comprometendo aqui também, tá? Igual eu trouxe para vocês em conteúdos anteriores. Para a gente finalizar essa parte e já entrar no lado técnico, a Agro 3 mantém uma periodicidade de pagamento de dividendos bem interessante, tá? Os pagamentos médios dos últimos 5 anos chegam a 9,5% de dividend yield. Pagamento muito relevante. Desse ano foi R$ 1,56, tá? A empresa paga uma vez ao ano, salvo engano, mas por conta dessas vendas das fazendas, eles conseguem elevar também os seus dividendos, tá? Quando ocorrem essas vendas, se vocês verem notícias de vendas sendo concluídas, existe a grande chance da empresa distribuir um dividendo também interessante aqui. Vejam que em 24 ficou em 6,1%, tá? Apesar de um momento mais complexo, a empresa manteve os pagamentos de dividendos aqui. Trazendo até para vocês a receita líquida da Agro 3, vem sofrendo certas volatilidades, tem períodos que aumentam por conta das vendas das fazendas. No compilado geral aqui, o resultado analisado, a empresa vem se mantendo mais estável, tá? Mas crescente no seu longo prazo, ok? Isso é muito positivo. Passando para o seu lucro líquido, essa volatilidade também acaba sendo nítido aqui, dependendo do trimestre também. Se a gente passar para os seus resultados anuais, 2021 acabou sendo um ano muito atípico, a empresa vem sofrendo com altas e baixas, mas o foco deve ser sempre o longo prazo, tá, pessoal? Conforme aconteceu aqui em 2014 para 2024, por exemplo, ok? O modelo da Agro 3 gera esses altos e baixos, principalmente por conta das vendas das fazendas. A margem líquida segue com uma média interessante, nesse momento está em 23,9%. E passamos agora para o seu dividendo, pessoal. Dividendo que, conforme trouxe para vocês, vem sendo bem atrativo, tem um histórico muito bom desde 2021, tá? Anteriormente a isso, a empresa pagava um dividendo inferior, tá? Em 24, igual eu falei para vocês, está próximo a 6%, 6,5%. Sobre a questão do payout, a empresa vem mantendo nesses últimos anos um payout bem elevado, tá? Principalmente por conta das vendas das fazendas, que é o que eu já falei para vocês anteriormente. O período de pagamento, pessoal, mais especificamente a sua Datacom, costuma ser em outubro, ok? Então, se você quer comprar a Agro 3 para receber dividendos, o prazo máximo costuma ser em outubro, ok? Levando em conta esses últimos pagamentos, a empresa vem mantendo uma porcentagem na sua margem de segurança do preço teto do Décio Bazin bem interessante, principalmente pegando os 3 anos. Eu prefiro ser mais conservador e levar em conta os últimos 12 meses como base, tá? Até porque o dividendo pago em 2022 e 23 e até mesmo 21 ficou bem acima da média, né? E eu prefiro trabalhar com os pés no chão. Se a gente analisar aqui a piscina dos dividendos, onde a gente vê o histórico do preço da ação sem descontar os dividendos, até para a gente verificar como a empresa estava no período do pagamento, reparem que a empresa se enquadra dentro da faixa de 10%, tanto para 1 ano, 3 anos e também 5 anos, né? Então aqui a gente percebe que a Agro 3 vem distribuindo um bom dividendo, mas que vocês têm que ficar atentos às vendas das fazendas, por exemplo, tá? Como que a empresa vem trabalhando essa estratégia, porque eleva bastante os seus dividendos, tá, pessoal? Lembrando também que eu pego esses dados todos do scanner da bolsa, tanto o preço teto quanto a piscina, e lá a gente consegue identificar as melhores oportunidades tanto nas entradas quanto nas saídas. Fora também a carteira de recomendação aqui de dividendos, tá? Para quem quer acessar aqui o scanner da bolsa, vou deixar o link aqui embaixo com desconto de 10%, beleza? Partimos agora para o seu gráfico técnico, pessoal, onde a Agro 3, no longo prazo, conforme eu sempre trago para vocês, segue numa tendência de alta, muito positivo, tá? Nesse momento, a empresa vem trabalhando de forma mais lateralizada, até pelo cenário mais desafiador. Pois bem, pessoal, e trazendo para vocês o cenário atual da Agro 3,
a empresa vem trabalhando nesse processo mais lateral aqui, tá? E os preços vêm encolhendo, ficando dentro desse triângulo aqui, tá? Eu desenhei esse triângulo, mas o processo da empresa é mais lateralizado, tá? Então, no caso aqui, como os preços saíram dessa região, pode vir buscar os 22,78, chegou bem próximo aqui, tá? E pode ficar trabalhando nessa região por mais tempo, tá? De forma mais lateralizada, para aí sim definir uma tendência de baixa ou uma tendência de alta, tá? Se for tendência de alta, tem 3 regiões e mais à frente também temos outras, mas vamos focar em 3. 30,90, 33,44 e 36,50, tá? Aqui eu vou ajustando conforme os dividendos também forem pagos, tá? Agora, pessoal, caso a ação rompa essa região dos 22,78, pode vir buscar a primeira projeção desse movimento de baixa, que seria 21,17. E aí temos a outra retração de Fibonacci, que é esse movimento maior aqui desde a queda da pandemia, que seria a 20,28. Mais abaixo temos uma outra projeção aqui de Fibo dessa região, que é a 19,04, e mais abaixo mais uma retração do movimento de alta de Fibo, tá? Então são suportes importantes para a gente ficar atento. Essa inclinação da média móvel dos últimos 20 meses também é importante a gente ficar de olho, tá? Se a ação vai trabalhar acima dela ou abaixo, tá? Se a Agro 3 trabalhar de forma mais lateralizada aqui, ela vai ficar passando essa média para cima e para baixo, tá? Igual eu falei para vocês anteriormente. Para ter uma queda mais acentuada, pessoal, os seus lucros vão ter que ficar bem abaixo por mais trimestres, tá? Só para a gente trazer mais um ponto aqui. Se a gente pegar a situação atual do lucro versus a cotação dos últimos 12 meses especificamente, né, esse lucro, os preços estão ficando bem próximos aqui, beleza? Para a gente finalizar essa parte, temos o gráfico semanal também de Agro 3, que vem tendo essa queda, né? Chegou próximo a esses 28,78, aliás, 22,78, conforme eu trouxe para vocês anteriormente. E para a ação ficar mais lateralizada, temos essas regiões de retração de Fibo, mais a média móvel das últimas 20 semanas para ultrapassar, que seria 24,56, 25,05 e 25,53 junto com a média móvel aqui. Tá, pessoal? Então a Agro 3 segue mais lateralizada nesses últimos anos e para quem é acionista precisa compreender que o cenário da empresa depende muito do cenário do agro. Ela acaba sendo muito cíclica, muito por conta das commodities e também a empresa acaba dependendo das vendas das fazendas, tá? De olho nesses pontos. Passando para os seus indicadores fundamentalistas agora, o seu PL nesse momento está em 8,24, dentro da sua média histórica. Temos também aqui o preço sobre receitas, que está em 1,97. Um ponto legal é que está no menor preço desde os últimos 10 anos. Quanto ao PVP agora, a gente tem um valor atual de 1,07, tá? Para a margem EBITDA, temos uma margem interessante aqui a 31, perto da sua média histórica de 10 anos. EV sobre EBITDA está acima de 6, tá? Nesse caso aqui a gente desconsidera 2014, até acabou comprometendo aqui o gráfico. E temos a alavancagem também, que diferentemente da empresa aqui está em 2 vezes 5 vezes, tá? Então tá uma alavancagem mais alta nesse momento. O patrimônio vem crescendo no longo prazo, mas vem tendo volatilidades por conta das vendas das fazendas, por exemplo. VPA também fica nítido isso, e o seu LPA no longo prazo vem tendo um crescimento também. Igual eu falei para vocês, para quem comprou nesse curto espaço de tempo de 2 anos, por exemplo, está tomando prejuízo. No longo prazo, você está muito positivo, mas no curto prazo está passando um sufoco, tem o cenário macro atrapalhando também, o cenário agro também muito negativo. Então é um período mais de acumular quantidade de ações, quantidade essa que a Agro 3 tem uma base acionária mais curta, isso é legal, quantidade de papéis inferiores comparando outras empresas no mercado, um ponto bem legal também aqui. Outro ponto também para a gente já ficar de olho, o guidance da safra para 24, 25, para grãos teve um aumento de 5%, soja um aumento de 1%, milho, a primeira e segunda safra, um aumento de 26%, feijão, a primeira e segunda safra, uma queda de 1%, algodão, uma queda de 15% e outros, uma queda de 19%. Então o destaque fica para o milho com esse aumento de 26%. Vamos ver como é que vai ser agora o cenário dessas empresas agro para a próxima safra. Para quem não viu ainda, tem análise também da SLC Agrícola e Soja 3, duas empresas do agronegócio que eu gosto bastante. Dê uma olhada depois. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos, pessoal. E fui.